Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui indo evangelizar a fazenda num lugar chamado, de sentido Riachão. Eu esqueci o nome agora. Está os irmãos ali no carro. Vou mostrar aqui para os irmãos aqui e eu vou deixar gravando um pouco. Amém? A gente está aqui, ó, com o som. Tá aqui a irmã Nena, tá aqui alguns irmãos aí, ó. Pai do Senhor. Dê a paz do Senhor para os irmãos, dona Nena? Pai do Senhor, irmão. Muito bem. Nós vamos aqui. Tá aqui essa estrada aqui. Nós vamos deixar gravando um pouquinho aqui para mostrar aos irmãos aí, ó. Amém? Estamos aqui. É Bom Destino, né, irmã Nena? Nós estamos indo para o Bom Destino. Amém? Vou deixar gravando um pouquinho aqui para os irmãos. Aqui a carruagem de fogo. Vou deixar tirar ela um pouquinho. Vou deixar aqui gravando para os irmãos ir vendo. Para os irmãos ir vendo um pouquinho, amém? Louvado seja Deus. Nós vamos agora sentido Riachão. Deixar gravando aqui um pouquinho para os irmãos verem. É perigo. É perigo, é. Deixa eu botar o hino aqui para tocar aqui. Agora eu vou. Deixa eu botar para tocar um hino aqui. Presta atenção, não é porque é ruim. Agora eu dou. Esse pendrive é lento, hein? Olha aí, minha irmã Rocinha. É lento, viu? Dá quantos quilômetros daqui lá, mané? Dá um quilômetro só, né? Aqui dentro, irmã, tem um riachão. Daqui pra lá dá 1 quilômetro, né, manena? Só? Vamos seguindo pra ver. Oi, mas sempre tem essa baixada aqui, né? Não, mas agora tá por causa daí, da água. Vai lá pra... Oi, irmã, aqui tem um lajeiro aí, aqui fica bem perto da mata aqui, ó. Aqui, irmã, tem um lajeiro aí dentro, aqui, perto da mata aqui, aí. Rio, né, mano? Senti meu pecado vir sobre mim a espada da lei, apressar em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. É época de chuva aqui, ninguém passa direito não aqui, ó. Mas agora tá chegando o verão, né? Época de chuva aqui, o negócio é sério mesmo. Olha o tamanho do barro. Rapaz, isso aqui na chuva aqui não passa ninguém aqui não, olha aí. A altura do barro que ficou desse lado aqui. Tava andando mais por aqui, mano. Passando do bichinho do mato. A gente entrava aqui na carroça, saía muito por hoje. Vai de cá aqui também, olha aqui dentro e aí, mano. Ele passava aqui. E agora É um elevador, é? Passar dele pra cima e pra baixo. Não é ali. É um elevador que tá fazendo. Aqui nós estamos indo para um lugar aí, irmãos. Bom destino, né? Bom Destino, tem umas casas. A gente tá indo evangelizar lá. Não é meu? Pregar um pouquinho a palavra de Deus lá, tá vendo? Mostrar aqui essa região aqui para os irmãos aqui. Olha a terra. Tem muitos assentamentos, irmãos, por aí, muito sítio. É difícil lá dar sinal para fazer o vivo lá. Lá pega sinal de internet, mano? Pega. Meu pai tem uma celular. Esse aqui é de quem? Da arrumadura.
Deixa Maria por Jesus. Deixa Maria por Jesus. Quem morreu na cruz pra nos salvar não foi Maria, foi Jesus. Deixa Maria por Jesus. Quem morreu na cruz pra nos salvar. Pera aí, Ruth. Não foi Maria. Deixa eu mostrar as bananeiras aí pra vocês verem. Mostra as bananeiras ali. Mata. De repente ele ouve barulho, começou a se Muita plantação, irmão. O pessoal por aqui planta muita coisa. Ó, tem umas bananeiras aqui plantadas. Aqui, ó. Tá aquele negócio de bananeira. Acho que a pessoa faz. Deixa Maria por Jesus. Quem morreu na cruz pra nos salvar não foi Maria, foi Jesus. Deixa Maria por Jesus. Deixa Maria por Jesus. Quem morreu na cruz pra nos salvar não foi É, o sol chegou já, viu? O sol chegou, tá quente. Não foi Maria, É. quem eu vou adorar não é Maria, é Aí só vez só tem uma por aqui. Foi medo não. Maria por Jesus. Deixa Maria por Jesus. Olha essa irmã. Quem morreu na cruz pra nos salvar não foi Maria, foi Jesus. Deixa Maria por Jesus. Deixa Maria por Jesus. Quem morreu na cruz pra nos salvar não foi Maria. É poeira, hein? O mundo nunca quis acreditar que Cristo um dia sobre as nuvens vem. O homem pode na lua chegar pra se cumprir o que na Bíblia tem. Deixa Maria por Jesus. Deixa Maria por Jesus. Quem morreu na cruz pra nos salvar não foi Maria, na cidade de Naim, uma viúva a chorar. Mente não enxergamos. O que adianta a alta posição do homem se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno pode o lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz. Se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se Esse é salvar. tudo aí. Mas não cano. O pessoal cria peixe aí, irmãos, ó. Um reservatório de água aí para as pessoas criarem peixe aí. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um é ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado? A salvação não vai te interessar. Desculpe, Deixa aqui, irmão, casa aqui, olha. É, de casa. estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade Faz tanto tempo que eu vim aqui. Esqueceu, né? Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Ó Pátria amada, idolatrado, salve, salve Jesus. Essa pátria idolatrada, salve, salve. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve Jesus. Essa pátria idolatrada, salve, salve. Idolatria é uma coisa. Subida aqui é meio alta, hein? Tem uma casa dessa que tá na tela aqui. É. Tá toda
Maria, foi Jesus. Quem morreu na cruz pra me salvar não foi Maria, foi Jesus. Oi? É tudo amarelo que vai ter caminhada, esse Luiz, né, da Flávia, né? É, o ônibus vem buscar o pessoal. É, o ônibus vem tudo buscar o povo. Aqui tá bom pra gente ficar. Legal. Agora ele tá feito a bonita. E foi Idolatrada com Maria Conceição, idolatrada com Mas, senhores irmãos, futebol. estamos aqui nesse assentamento aqui para evangelizar. Idolatria é uma coisa Bem, do demônio, uma festa de Santo Antônio, de São Pedro e de São João. vou pregar aqui a palavra. Semana Santa, Natal e fim de ano, leva o povo pro engano por causa da tradição. A pátria amada idolatrada, salve, salve Jesus. Essa pátria idolatrada, salve, salve. A pátria amada idolatrada, salve, salve Jesus. Essa pátria idolatrada, salve, salve. Idolatrada com política e com novela, idolatrada com a denominação. Cadê a peça daqui? Mas se o diabo dá um nó e uma vela para quem vive aos pés da televisão, idolatrada com a tal Copa do Mundo que reúne todo mundo para fazer adoração. Fecha essas portas dos comércios das escolas por causa de uma bola que não passa de ilusão. A pátria amada idolatrada, salve, salve Jesus. Essa pátria idolatrada, salve, salve. A pátria amada idolatrada, salve, salve Jesus. Essa pátria idolatrada, salve, salve. Essa pátria idolatrada, salve, salve. A pátria amada idolatrada, salve, salve. Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. Jesus não dá sua glória ao homem, tem seu louvor à imagem de escultura, mas todo aquele que invoca o seu nome há de ser salvo, como diz as Escrituras. Ó meu Brasil, grande pátria varonil, deixa o Glória. pecado vil e a... Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. idolatrada, salve, salve.
quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo do último dia, da condenação, do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz? O que adianta a alta posição do homem, se o pecado de... Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos. Viemos até esse lugar para anunciar o Evangelho de Jesus. Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. O Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, ele falou: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. O Evangelho de Jesus é poder para a salvação. O Evangelho de Jesus é poder para a transformação da vida do homem. O Evangelho de Jesus é poder de Deus para levar o homem até, aleluia, até a Deus. Porque o Evangelho de Jesus, ele transforma a vida do homem. Glória a Deus. E eu vim aqui para deixar uma palavra de Deus para vocês nessa tarde. A Bíblia diz no livro de Apocalipse: e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Ali haverá pranto, ali haverá choro e ali ranger de dentes. Amém. Onde o bicho nunca morre e onde o fogo nunca se apaga. Saímos da nossa casa e viemos até aqui para despertar você para a salvação que só pode haver em Cristo Jesus. A salvação, a Bíblia diz que só pode acontecer por meio de Jesus Cristo. E eu vou deixar uma palavra para você nesta tarde. Leia a Bíblia. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. É as Escrituras que testificam de Jesus. É as Escrituras que falam de Jesus. Glória a Jesus. Livro de Romanos, capítulo 5. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. A Bíblia diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Por isso, todos pecaram. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela não é propriedade de igreja evangélica. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, não é propriedade de catolicismo romano. Mas a Palavra de Deus foi escrita pelos seus profetas, a mando de Deus, para nos informar, para anunciar para o homem o caminho da salvação. E a Bíblia diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve o Evangelho de Jesus Cristo.
Nessa tarde você está tendo a oportunidade de ouvir um evangelho sem mistura, de ouvir um evangelho sem partido político, de ouvir um evangelho sem partido religioso. Porque eu quero dizer para você que igreja evangélica não salva ninguém, que religião nenhuma salva ninguém, que catolicismo romano não salva ninguém. Mas o único meio do homem chegar a Deus é somente através de Jesus Cristo, mediante o novo nascimento. A Bíblia diz que Deus fez Adão e Eva do pó da terra e colocou para o homem limite, colocou para o homem, aleluia, o seu mandamento dizendo: não comam do fruto que há no meio do jardim, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Mas Adão e Eva pecaram, e quando Adão e Eva pecou, eles foram lançados para longe da presença de Deus. Adão e Eva foram afastados, aleluia, da comunhão com Deus. No princípio, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus conversava com o homem. No princípio, no jardim do Éden, Deus conversava com Adão e Eva. Não precisava de pastor, não precisava de padre, não precisava de templo, não precisava de religião. Era o homem e Deus, eles tinham comunhão. E quando eles pecaram, eles foram expulsos. E de lá para cá, o homem veio somente piorando, ficando de mal a pior. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para recuperar, para reconstituir a comunhão entre Deus e o homem outra vez. Entre o homem outra vez. Quem liga o homem a Deus chama-se Jesus Cristo. Quem liga o homem a Deus não é igreja evangélica, não é religião, não é o Papa, não é o padre, não é pastor, não é evangélico, é somente Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Todo mundo pecou. Maria pecou, os apóstolos pecaram, todo ser humano pecou. E a Bíblia diz que todos ficaram distantes, longe da glória de Deus. Não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém melhor do que ninguém. A religião nessa terra faz facção, faz separação. Mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém vai ser salvo porque é evangélico. Ninguém vai ser salvo porque adora Maria. Ninguém vai ser salvo porque participa de uma religião. Não, a religião leva você para o inferno. Mas Jesus Cristo te leva ao Pai, te dá de novo a comunhão com o Pai. E a Bíblia diz que Jesus Cristo nasceu de Maria. O anjo apareceu para Maria e disse: Maria, bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Aleluia. Maria foi uma serva do Senhor, que foi usada para que Jesus pudesse vir a esse mundo, mas ela não tem poder para salvar ninguém, não tem poder para interceder por ninguém, não tem poder para perdoar pecado. A Bíblia diz que todo poder, toda honra, toda glória foi dada ao Senhor Jesus. Jesus, a Bíblia diz que só existe um nome dentre os homens pelo qual devemos ser salvos, apenas o nome de Jesus. Apenas o nome de Jesus. Houve uma profecia no jardim do Éden. Deus falou lá no jardim do Éden, quando o homem e a mulher pecaram. Glória a Deus. Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. É Jesus que pisa na cabeça do diabo.
Não é Maria que pisa na cabeça da serpente. A Bíblia diz que Jesus nasceu, cresceu em graça e em conhecimento, e começou a ensinar, e começou a falar, e começou a fazer a vontade do Pai. É tudo que Deus quer. Foi tudo que Jesus nos ensinou, foi que o homem fizesse a vontade de Deus. Mas nós vivemos numa época em que os homens estão sendo escravos de religião. Os homens estão sendo escravos de igreja evangélica, de templos evangélicos. Estão sendo escravos de política. Estão sendo escravos de Satanás. Mas Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que o homem não precisa de uma religião para chegar a Deus. O homem não precisa de religião para chegar a Deus. O homem precisa reconhecer que é um pecador e que necessita da graça de Jesus para ter a vida eterna. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Jesus disse para os religiosos da época, porque quando Jesus veio, já existia um monte de religiosos. Quando Jesus veio para esse mundo, já existia um monte de religião. Um monte de pessoas seguindo a templos, um monte de pessoas seguindo costumes, um monte de pessoas seguindo tradições. E é isso que o ser humano, é isso que o ser humano tem feito. O ser humano tem esquecido da graça e tem feito sacrifícios encruzilhadas para os demônios, sacrifício de participar de religião evangélica, sacrifício de seguir a pastores, sacrifício de seguir a padres, sacrifício de seguir a papas, sacrifício de seguir aos demônios. Aleluia! Mas o único sacrifício que Deus aceitou e que Deus aceita é o sacrifício de Jesus Cristo. Foi o único sacrifício perfeito que Deus aceitou. Louvado seja Deus! Jesus disse para o pessoal da religião, para o pessoal que tinha um templo para adorar a Deus, porque nós vivemos numa época em que as pessoas convidam as pessoas para ir para os templos evangélicos. Vivemos uma época em que as pessoas convidam os outros para participarem de religião, para irem para a casa de Deus. Mas a Bíblia diz que não existe casa de Deus na terra. Casa de Deus feita de pedra, de pau, de madeira, não existe. O homem é a casa de Deus. Igreja evangélica, nem igreja católica não é a casa de Deus. Um ser humano podre, cheio de pecado, não pode construir uma casa para Deus habitar. E a Bíblia diz assim: Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Jesus disse para o pessoal do templo assim: derrubem esse templo, derrubem esse templo, porque daqui a 3 dias eu reconstruirei um novo templo. Eu vou mostrar para vocês o que é um templo. O templo é o corpo do homem. Aleluia! Mas o homem ter deixado de ser templo do Espírito Santo para ser escravo de Satanás e para ser escravo de religião, crucificaram Jesus. Disseram: Jesus vai acabar com o nosso negócio, Jesus vai acabar com as nossas ofertas, Jesus vai acabar com os nossos dízimos, Jesus vai acabar com o nosso templo. Vamos crucificar Jesus. E a Bíblia diz que os sumos sacerdotes, os pastores daquela época, os religiosos daquela época, não queriam perder o dinheiro, não queriam perder a oferta, não queriam perder o seu templo, que era um meio de conduzir as pessoas ao poder, ao seu próprio poder, ao seu próprio domínio. Porque a religião serve para isso. A religião é usada como para ter domínio sobre as pessoas. É o que nós vemos por aí. As religiões tudo envolvida com a política.
As religiões tudo envolvida com maçonaria. As religiões tudo envolvida com escândalos de lavagem de dinheiro. São empresas gospel. São empresas religiosas. São sinagogas de Satanás, a maioria delas. Mas eu quero dizer para você, Jesus disse para os religiosos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Quantas pessoas andam ensinando e andam pregando que para ter a salvação, que para ir para o céu precisa ser evangélico? Não precisa. Que para ir para o céu precisa ter uma denominação religiosa? Não precisa. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus. Um homem que era rico e era religioso disse para Jesus: Jesus, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: você conhece os mandamentos? E ele disse: quais os mandamentos? Eu quero dizer para você que a Bíblia Sagrada, ela não se submete à doutrina de igrejas evangélicas. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não se submete a tradições de homens, nem à vontade de homens, nem de política. Glória a Jesus. Aleluia! A palavra de Deus não tem dono. A Igreja Católica Apostólica Romana fez o catecismo e tirou do catecismo romano os mandamentos que fala contra a idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, não se dobre diante das imagens de escultura, não preste culto para imagens de barro, de gesso, nem de madeira. A religião afasta o homem de Deus. O apóstolo Paulo disse que religião é uma fonte de grande lucro, mas Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado na sua terra. Deus não está interessado na sua fazenda. Deus não está interessado nas coisas materiais que você possa oferecer. Porque a salvação não é pelo que nós temos. A salvação não é pelo que nós fazemos. Mas a salvação é pelo que nós aceitamos vindo da parte de Deus, que é o sacrifício de Jesus Cristo. A religião, as igrejas evangélicas, todas elas, dizem que você precisa ter um pastor aqui na terra, que você tem que ter um líder aqui na terra, que você precisa dar dízimos aqui na terra. Mas Jesus não ensinou isso para ninguém. Jesus não ensinou isso para ninguém. Jesus disse: dê de graça o que é de graça vocês receberam. Jesus disse, a palavra de Deus diz que agora Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, ele foi crucificado no meio de dois bandidos. No meio de dois bandidos crucificaram Jesus. E você sabe quem foi que crucificou Jesus? Você sabe quem foi que levou Jesus a ser crucificado numa cruz naquela época? É bem certo que Jesus veio para morrer, para dar a sua vida por nós. Mas quem rejeitou Jesus e entregou Jesus para ser crucificado foram os religiosos, os líderes que construíam templos, que construíam sinagogas, que estavam com a palavra de Deus na sua mão, mas que não queriam perder o poder. Aleluia, aleluia. Jesus estava no meio dos dois bandidos. Um deles zoou de Jesus. Um deles disse: tu és o filho de Deus nada, desce da cruz, salva-te a ti e a nós, se tu és o filho de Deus. Aleluia. Mas o
O da direita disse: nós estamos aqui porque nós fizemos por onde está aqui. Nós estamos aqui sendo crucificados porque nós somos malfeitores. Mas esse aí, dizendo com Jesus, nenhum mal fez. E disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Aleluia. Você não precisa de uma religião. Você não precisa participar de igreja evangélica nenhuma para ter a salvação. Sabe o que é que você precisa? É se arrepender dos seus pecados, entregar a tua vida para Jesus e seguir a Jesus. Porque Jesus está aí, onde você está, se você abrir o seu coração para Ele. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem, adorem o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz que Jesus morreu, entregou o seu espírito ao Pai. E quando Jesus morreu, a primeira coisa que aconteceu depois da morte de Jesus foi: o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe o que isso quer dizer? No templo dos judeus, no templo daqueles que guardavam a lei, havia uma cortina que separava o lugar santo dos santos do lugar santo. Ou seja, nenhum pecador tinha acesso ao lugar santo dos santos. Nenhum pecador poderia entrar no templo naquela época, porque tinham que oferecer seus sacrifícios do lado de fora, e apenas o sumo sacerdote, apenas aquele líder religioso estava autorizado a entrar no templo. Mas sabe o que é que acontecia? As pessoas eram exploradas. Aqueles sacerdotes comiam da oferta, do sacrifício daqueles que ofereciam. Aqueles líderes religiosos, eles usavam mulheres dentro daquele lugar que seria para ser santo, mas o pecador não poderia entrar. É isso que a religião faz. A religião não transforma ninguém. A religião usufrui do que o pecador pode ofertar. Mas Jesus Cristo, Ele quer fazer do homem uma fonte de água viva. E Jesus Cristo veio para dar liberdade de todo ser humano ter acesso com Deus outra vez, assim como acontecia no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o homem não tinha religião. Adão não tinha religião. Não tinha templos construídos. Não tinha pastor para viver do dinheiro de ninguém. Sabe? E Deus falava com ele todos os dias. A única coisa que separa você de Deus é o pecado. A única coisa que separa o homem de Deus não é ele não participar desses templos evangélicos. O que separa o homem de Deus é o pecado. É pecado. Jesus dizia: venham a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas as pessoas estão como ovelhas sem pastor, ovelhas sem Jesus. E Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje você tem a oportunidade, em todo e qualquer lugar, de conversar com Deus.
sem dependência de religião nenhuma. O apóstolo Paulo diz que religião é uma fonte de grande lucro. Toda religião é meio de ganhar dinheiro. Toda igreja evangélica é meio de ganhar dinheiro. Porque Jesus Cristo na cruz do Calvário deu a liberdade para todo mundo ter comunhão com Deus através dele, através da oração, através do arrependimento. Sem ter um líder, um homem pecador, desgraçado, falho, que vai usar você como massa de manobra, vai comer a sua carne e vai usar a sua lã. E quando você estiver magra, quando você estiver doente, você vai ser abandonada e largada, porque a religião quer o seu dinheiro, a religião quer a sua mão de obra, a religião quer o seu esforço, mas Jesus não quer isso de você. Jesus quer a sua santificação, Jesus quer a sua separação. Aleluia, porque santificação é isso, é a separação do pecado, é a separação do pecado. Louvado seja Deus. Na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, tudo está consumado. Com a morte de Jesus, acabou-se o lugar de adoração em templos religiosos. Com a morte de Jesus, acabou o cargo de pastor. Com a morte de Jesus, acabou o cargo de sacerdotes. Com a morte de Jesus, acabou o cargo de sumos sacerdotes. Com a morte de Jesus, acabou a obrigação de dar dízimos. Com a morte de Jesus, acabou a obrigação de sacrifícios. Porque agora nós estamos vivendo no tempo da graça. Nós estamos vivendo agora no tempo da velha aliança. Antigamente, a velha aliança, o antigo concerto, o velho testamento, apontava para Jesus. Todos os sacrifícios, todas as obrigações de oferecer sacrifícios e andar em templos e ter os sumos sacerdotes era uma representação do que hoje precisa ser feito. Hoje nós temos Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. A salvação é por meio de Jesus. Não pense que você, para ter a salvação, você é obrigado a ir para um templo evangélico, não. Não pense que para você ter a salvação hoje, o homem obrigatoriamente tem que ser um evangélico, não. Não. Mas sabe o que é que você precisa fazer? Deixar a safadeza, deixar o pecado, deixar a cachaça, deixar a prostituição, deixar o adultério, deixar a macumba, deixar a Maria, deixar a religião e se tornar um discípulo de Jesus, e se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Deus disse: Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus disse, Jesus disse: vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Mas religião evangélica, templos evangélicos, religião católica, é tudo uma coisa só. Todos praticam a idolatria da obrigação de você ir para um templo, de você ter uma imagem de escultura, de você ter um líder religioso. Mas com Jesus, o homem é liberto, porque Jesus, ele está em qualquer lugar. Se tu se arrepender, e se tu aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz por você, você tem a salvação. Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Já está condenado. Em Hebreus capítulo 9, a Bíblia diz que o homem não precisa mais viver na prática da velha aliança do passado,
para ter a salvação, porque a salvação agora é por meio de Jesus Cristo só. Louvado seja Deus. E o jovem rico, ele disse: o que é que eu tenho que fazer para ter a salvação? Se você for perguntar a um evangélico o que é que ele precisa para ter a salvação, ele vai dizer que você precisa de Jesus, mas que você precisa ter um pastor e ter uma igreja evangélica. Mas não precisa. A salvação, a Bíblia diz que é por meio da graça. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Olha, eu quero dizer para você, o tempo está acabando. O tempo está acabando. Em Mateus capítulo 24, os discípulos foram para o templo naquela época. Jesus ia para o templo naquela época, porque aquela época ainda era um período antigo. Tudo que aconteceu antes da morte de Jesus estava no período antigo da velha aliança. Mas quando Jesus morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, Jesus disse: todo poder foi-me entregue nos céus e na terra. Todo poder foi entregue a Jesus no céu e na terra. O poder não foi entregue para Maria. O poder não foi entregue para o pastor. O poder não foi entregue para o padre Cícero, nem para o padre, nem para o papa, nem para a religião. O poder foi entregue a Jesus. E se onde você estiver, se você tiver interesse pela salvação, se você de fato tiver interesse em fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não é religião evangélica, a igreja de Cristo não é religião católica, a igreja de Cristo não é espiritismo, a igreja de Cristo é toda pessoa que estiver ligada em Jesus através da sua palavra. Através da sua palavra. Louvado seja Deus. Fica orando aí, mano. Através da sua palavra. Louvado seja Deus. E hoje você tem a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus, de entender o plano da salvação. Jesus disse para os religiosos daquela época, Jesus disse para os religiosos do templo daquela época: vocês estão fazendo as pessoas filhos do diabo 2 vezes. E Jesus disse: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Se nós formos perguntar às pessoas que acreditam em Deus, todo mundo vai dizer que acredita em Deus. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz que até o diabo crê em Deus e estremece. O macumbeiro crê em Deus, o evangélico crê em Deus, o espírita crê em Deus, Satanás crê em Deus. Mas como ter a salvação? Como ter a salvação? A salvação não vem porque alguém vai para uma igreja, ou seja, para um templo, porque a igreja não é feita de 4 paredes, a igreja é pessoas. Aleluia, aleluia. Eu venho dizer para você nessa tarde, a salvação é quando o homem aceita o sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Quando uma pessoa diz: eu vou para a casa de Deus adorar a Deus, você está dizendo: Jesus, o sacrifício que você fez na cruz do Calvário não está servindo para nada, ou não serviu para nada, porque a morte de Jesus aconteceu para que você fosse livre de todo tipo de sacrifício da velha aliança do passado. No passado o homem tinha o perdão
dos seus pecados através de sacrifício. No passado, na época de Abraão, no passado, na época dos sacerdotes, o homem tinha o seu perdão do pecado, tinha a sua salvação através de sacrifício, através de sacrifício de ovelhas, através de sacrifício no templo, através de obrigação de dízimos. Mas quando Jesus veio, ele livrou você desses sacrifícios, porque a Bíblia diz que ele levou consigo os nossos pecados. E agora não é pelo que você faz. Agora não vai adiantar você ir para Juazeiro, subir aquelas escadas de joelho, para rezar para um morto, para uma imagem morta e maldita. Agora você não depende mais fazer parte de uma igreja evangélica, de um templo feito por homens para ganhar o seu dinheiro. Não. Você agora, o teu pastor é Cristo Jesus, e você tem liberdade de conversar com ele onde você quiser. Porque agora você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo que convence o homem do erro, do pecado, da justiça, e ele vos ensinará todas as coisas, diz a Bíblia. Olha, não deixe que o diabo engane você. Jesus disse assim: os discípulos foram para o templo, Mateus 24. E quando os discípulos foram para o templo, naquela época, porque aquilo ali era a época da lei, toda vez que Jesus ia para o templo ensinar, Jesus era expulso do templo. Se você entrar dentro de uma igreja evangélica dessa, qualquer uma, e começar a falar as Sagradas Escrituras conforme ela é, os pastores vão expulsar você lá de dentro. Porque o apóstolo Paulo diz que religião é um meio de ganhar dinheiro. Aleluia, aleluia. Eu vim aqui não para representar a religião de ninguém. Eu não sou evangélico, não sou católico, não sou espírita. Eu apenas tento ser um servo do Senhor, anunciar a palavra do Senhor, sem partido, sem religião. Essas religiões todas aí, estão andando com o braço dado com Satanás, envolvido com a política, envolvido com a maçonaria, e fazendo das pessoas escravas para suas próprias fortunas. Mas eu quero dizer para você, qual é o seu objetivo nessa terra? É ser escravo de um pastor, ser escravo de um padre, ser escravo de uma religião, ou você quer ter a sua salvação? Se você estiver preocupado com a sua salvação, fique tranquilo, sirva a Jesus em espírito e em verdade, na sua casa mesmo, que você vai ter salvação. Mas se você for uma testemunha fiel de Jesus, você vai repreender esses lobos devoradores, que estão vestidos de pele de ovelhas, mas estão fazendo das pessoas negócio. A palavra de Deus, ela não foi feita para passar a mão na cabeça de ninguém. A palavra de Deus, ela foi escrita para desmascarar as obras de Satanás. Os discípulos estavam no templo e disseram a Jesus: o Senhor viu? Que templo bonito! O Senhor viu? Que templo! Olha as pilastras desse templo. Tem pessoa que fica maravilhada com o tamanho dos congressos, com o tamanho dos ajuntamentos de pessoas, com o tamanho dos templos evangélicos, religiosos. Mas Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus disse que o caminho era estreito e poucos seguiam. Jesus disse que a porta era estreita e eram poucos que seguiam. Jesus olhou para aqueles discípulos ainda estavam com o costume antigo nas suas mentes. Jesus disse: olha, eu quero dizer para vocês, por que vocês estão maravilhados com essas pilastras, com o tamanho desses templos? Eu quero dizer para você, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus disse: derrubem esse templo, sacerdotes, que eu, ao terceiro dia, eu farei outro templo, e vou mostrar para vocês o que é um templo. O templo é o homem
o homem precisa ser morado do Espírito Santo e ser testemunha de Jesus aonde ele chegar. Aleluia. E os discípulos ficaram preocupados. Os discípulos ficaram preocupados porque aquele templo era o lugar de adorar a Deus. Mas existe o seguinte: hoje em dia, com Jesus Cristo, não existe mais lugar santo. Não existe mais igreja e templo santo. Você ainda acredita que um templo feito de tijolo, de concreto, é a casa de Deus? Se igreja evangélica fosse a casa de Deus, não tinha um monte de prostituta e prostituta dentro deles. Se igreja evangélica fosse a casa de Deus, não tinha um monte de pastor ladrão lá dentro, com 4, 5 mulheres. Se igreja evangélica fosse a casa de Deus, não tinha um monte de lobo devorador lá dentro, praticando injustiça, se enriquecendo à custa do trabalho de pobres pessoas que querem ter a salvação. E colocam na cabeça das pessoas que aqui é a casa de Deus, aqui é o lugar sagrado. Venham, venham! E Deus está no lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e com ele cearei, eu com ele e ele comigo. Você acha que essa palavra que Jesus disse no Apocalipse foi para macumbeiro? Foi para idólatra? Não! Foi para as igrejas que estavam espalhadas na Ásia. E igreja nunca foi templo. Igreja é pessoas reunidas. E você tem a oportunidade, com a morte de Jesus, de se reunir em qualquer lugar. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus disse: derruba esse templo. Onde foi que Jesus construiu um templo? Onde foi que Jesus mandou alguém construir templo evangélico por aí? Quantos templos os apóstolos construíram? Quantos templos os discípulos construíram? Quanto templo o apóstolo Paulo construíram? Mas, ao contrário, a Bíblia diz que a igreja de Jesus, que eram pessoas, andavam reunidas nas suas casas, porque eram perseguidas pelas pessoas que estavam dentro do templo. Paulo, antes dele ser Saulo, antes dele ser Paulo, ele fazia parte do templo, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, e ele perseguiam cristãos, matavam cristãos. Estevão foi morto apedrejado. Que igreja, que templo Estevão frequentava? Nenhuma. A igreja viva, irmãos se reuniam em cavernas, em casas, mas eram servos do Senhor. Que o pastor não está morto, é Jesus. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E eu quero dizer para você, católico, eu quero dizer para você, evangélico, reconheça o sacrifício que Jesus fez por você. Você não precisa da Maria, porque Maria está morta, não ressuscitou. Maria foi uma serva do Senhor, que obedecia a Jesus, que obedecia a Deus, mas ela não tem poder nenhum para salvar, porque ela está morta, está esperando o dia do juízo. Você não precisa mais da Maria, você não precisa mais de pastor para conduzir você à salvação, porque quem conduz o homem à salvação é Jesus, é através da palavra. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas esse mundo quer religião, esse mundo quer futebol, esse mundo quer dinheiro. Aleluia. E estão esquecendo da graça de Jesus. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém vai ser salvo porque é evangélico. Ninguém vai ser salvo porque é evangélico.
Ninguém vai ser salvo porque é católico. Todo ser humano nasceu condenado para ir para o inferno. Todos nós somos pecadores miseráveis. Todos nós. E quem é que vai dar salvação para você? É porque você vai para a escola dominical? É porque você canta no conjunto? É porque você é obreiro? Grande coisa! Jesus disse: Deus pode fazer de pedra filhos de Deus. Jesus disse: vocês é filho do diabo. Jesus dizendo para aqueles religiosos que estavam se engrandecendo naquela época, porque era descendente de Abraão, porque tinha a lei, achava que guardava a lei. A salvação não é pelo que você faz, a salvação é pelo que você aceita, é pela graça. Mas quando o homem aceita a graça de Jesus Cristo, quando o homem reconhece que a salvação não é por causa de pastor, por causa de padre, por causa de papa, nem o homem depende de ser evangélico para ter a salvação, ele vai ser grato a Deus e vai obedecer a Jesus. O que o homem precisa, o que nós precisamos é estar aos pés de Jesus Cristo para receber dele a misericórdia, porque todos nós somos pecadores. Pastor é pecador, desgraçado. Papa é pecador, desgraçado. Bispo é pecador, todo mundo é pecador. E qual é o ser humano pecador desgraçado que tem o poder de conduzir pessoas à salvação, de se achar que é melhor do que o outro? Não. Jesus disse: quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Olha, eu quero dizer para você que o tempo está acabando. Que isso, Jesus vai voltar em breve. Jesus não vem buscar um templo feito de pedra com o nome Assembleia de Deus, ou Deus é Amor, ou Quadrangular, ou Batista. Isso tudo é empresa religiosa. Se você quiser participar, você participa para dar dinheiro quem você quiser. Mas a igreja de Jesus Cristo são pessoas que em qualquer lugar, na sua casa ou debaixo do pé de manga, está decidida a ser testemunha de Jesus, está decidida a seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus disse: derrube o templo, derrube o templo. Sabe? E os discípulos ficaram sem entender, porque tudo que eles tinham era um templo de pedra. A igreja evangélica nos dias de hoje cometem as mesmas idolatrias da igreja católica apostólica romana, todas com templos, todas com obrigações de servir a homens e a costumes e a tradições. Mas quem tem o Espírito Santo é livre. Livre, porque onde o Espírito Santo há liberdade. Foram perguntar para Jesus dizendo: Jesus, quando é que vai acontecer, Jesus, a destruição do templo de Jerusalém? Porque o templo é o lugar que nós temos de adorar. Você só é cristão, você só é santo dentro de um templo, dentro de uma igreja evangélica. Você tem que ser santo, separado do pecado em qualquer lugar. Porque Deus não mora dentro de casa feito de tijolo, não. Deus tem que morar dentro do homem. Na sua casa, sem ser evangélico, servindo a Jesus, você tem a salvação. É o que Jesus ensinou. Por isso que mataram Jesus. Que não queriam perder dinheiro, nem cargo, nem posição. Não defenda a religião, defenda o evangelho.
defenda a sua salvação. Jesus disse: olha, o fim virá, a destruição do templo vai vir. Quando vocês verem rumores de guerra, quando vocês verem filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, é o princípio das dores. O diabo está aí, ó, dominando o mundo. A Bíblia diz que o Deus desse século é Satanás. Satanás está na política, Satanás está na religião, Satanás está na cultura, está no comércio. Satanás só não pode estar na vida daqueles que têm o Espírito Santo. Satanás está até dentro das igrejas evangélicas. Apocalipse diz: vocês dizem que são judeus, mas mentem, não são. Vocês dizem que tem um nome que sabe que é, mas não é. Mas vocês são trono de Satanás. Jesus disse que é o princípio das dores. A terra está gemendo como uma mulher que está prestes a dar à luz a um filho. Uma mulher grávida que está para o neném nascer. É assim está essa terra. Mas Jesus disse a primeira coisa para os discípulos: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque nos últimos dias vão fazer de você negócio. Se você tiver dinheiro para dar na igreja evangélica, você presta. Se você não tiver dinheiro, você não vale nada. Jesus ensinou isso? Jesus mandou pedir dinheiro para ninguém? Não, mas tem que dar 10%, que é para poder manter o templo. Jesus não mandou ninguém construir templo. Jesus mandou fazer discípulo, e de fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome de Jesus. Mas o povo quer um líder. O povo quer um líder. O povo quer bênção. O povo não quer sofrer por amor de Jesus, não quer ser testemunha de Jesus. E de pregar o evangelho, um evangelho sem partido político, um evangelho sem alguém ganhando milhares de dinheiro, praticando a injustiça. Você acha que Deus é menino? Tenham cuidado para que ninguém faça de vocês negócio. Porque nos últimos dias haverá muitos falsos cristos. Muitos falsos cristos. É a maioria desses pastores evangélicos que tem aí. São os falsos cristos. Prometendo, dizendo que é um sacerdote. Que tem que ser. Que tem que ter. A salvação é pela graça. Hoje você pode ser um maconheiro. Você pode ser uma prostituta. Você pode ser um traficante, você pode ter matado gente, você pode ser um estuprador, mas se você dobrar os seus joelhos na sua casa, ou debaixo do pé de manga, ou dentro do mato, ou dentro do banheiro, e dizer: Jesus, eu me arrependo, me perdoa, Jesus te perdoa e te salva, e transforma você, sem você participar de empresa religiosa, nem templo evangélico nenhum. Porque a salvação e a transformação está em Jesus, através do Espírito Santo. Mas as pessoas foram ensinadas a fazerem parte de um grupo religioso. Olha, deixa eu dizer para você, nessa tarde, se essas igrejas evangélicas, todas elas, Deus é Amor, Católica, Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, Adventista, todas, se todas estivessem interessadas na salvação da sua alma, nenhuma tinha nome nas suas paredes. Todas diziam: pode ir para qualquer uma, que todas estão pregando Jesus. Mas não, eles querem o seu dinheiro. A verdade é essa. Eu vim aqui anunciar Jesus como Salvador. Não vim chamar você aqui para ser evangélico. Você acha que eu vim aqui convidar você para ser evangélico? Não. Agora tem uma coisa: você precisa se arrepender dos seus pecados e seguir a palavra de Deus.
seguir a palavra de Deus. Porque o mundo está cheio aí de sabidinho, de vagabundo que quer abrir uma igreja religiosa para ganhar dinheiro. E não estão cuidando das pessoas. Não estão cuidando das pessoas. A Bíblia diz no livro de Jeremias que esses falsos pastores usam e abusam das suas ovelhas. Quando elas estão magras, doentes, sem poder dar leite, nem carne, nem lã, são abandonadas. Leia a Bíblia. Católico, deixa eu dizer para você, olha, existe o inferno e existe o céu. Enquanto você estiver com vida, você precisa de arrependimento. Você precisa conhecer as Sagradas Escrituras para ela te ensinar o caminho do céu. Porque depois da morte não adianta procurar o padre. Depois da morte não adianta a família pagar o padre para fazer uma missa de 7º dia, porque não existe fogo do purgatório. A Bíblia diz que não existe missa de 7º dia, nem fogo do purgatório. Enquanto estiver com vida, o arrependimento. Aceitar a Cristo enquanto você estiver com vida. A Bíblia diz que não existe outro nome dentre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que imagem de escultura, todo tipo de imagem, a imagem da Maria, a imagem do Cristo religioso, porque o nosso Cristo está vivo, está no céu. Todas as imagens feitas por mão de homens. A Bíblia diz que tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Obra das mãos dos homens. E a Bíblia diz que são maldição. A Igreja Católica Apostólica Romana fez as imagens, colocou dentro dos seus templos, colocou Jesus lá como um morto, miserável e desgraçado. Pegou uma coroa, botou na imagem da Maria e fizeram da Maria uma deusa. Mas a Bíblia diz que só existe um Deus. O nosso Deus é Jesus, aquele que nos salva e nos leva até o Pai. Nessa tarde, aceita Cristo Jesus. Aceita o sacrifício que Ele fez por você. Hoje, qualquer homem e qualquer mulher, sem precisar de religião, sem precisar de líder religioso, pode se confessar diante do Senhor e pode receber Jesus. Glória a Deus. Porque eu quero dizer para você, o tempo está acabando. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo Jesus breve vai voltar nas nuvens do céu. Amém. E quem ficar aqui vai ser lançado no inferno. Satanás está enganando as pessoas com religião. As pessoas botam a Bíblia, vai para a igreja evangélica e está tudo certo. Não está tudo certo, não. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo é aprender com Jesus. Porque a religião aprendeu com a velha aliança. Mas precisam nascer de novo, aprender tudo de novo com o que Jesus ensinou. O diabo, Mamon, o Deus desse mundo é o dinheiro. As pessoas morrem e matam pelo dinheiro. As pessoas discriminam pelo dinheiro. Expulsam pessoas das religiões pelo dinheiro. Satanás se apresentou para Jesus no deserto. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. O diabo viu a necessidade de Jesus. Jesus estava com fome.
E o diabo disse: transforma essas pedras em pão. Jesus e come. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você vai defender a igreja evangélica ou vai defender a palavra de Deus? Você vai defender religião ou vai ficar com a palavra? Satanás não parou de tentar Jesus. Satanás conduziu Jesus ao templo. O diabo está no templo também. O diabo está dentro das igrejas evangélicas também. Está pensando que não está? Está pensando que o diabo está interessado que você saia da religião? O diabo quer que você esteja dentro da religião. Religião é uma roupa feita de folha que um dia vai cair. No dia do juízo de Deus, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Como assim, Senhor? O Senhor não me conhece? Eu ia para a escola dominical, eu profetizava, eu orava, eu curei no teu nome, eu ia para o clamor. Apartai-vos vós todos que praticai a iniquidade, porque eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu e não me vestiu. Eu estava numa privação e vocês não foram me visitar. Como? Quando, Jesus, nós te vimos nessas necessidades? Quando você deixou de fazer para com um dos pequeninos. Ninguém naquele dia vai dizer: não, mas eu dei o dízimo ao pastor. Quem mandou você dar dízimo ao pastor? Jesus mandou você dar dízimo a ninguém? Ajude o pobre. Jesus mandou ajudar os pobres e não dar dinheiro a religioso, rico, avarento para manter império. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo do inferno, todos que praticais iniquidade. Iniquidade é pecado de quem conhece a palavra. Olha, nós estamos vivendo no fim dos tempos. Não se deixe enganar. É tempo de seguir a Bíblia. Deixem esses templos religiosos e sigam a Jesus de verdade, sem fingimento, sem segundas intenções. Uma mulher chegou para Jesus e perguntou para Jesus: Jesus, onde é que se deve adorar a Deus? Onde é que se deve adorar a Deus? Se você for perguntar por aí, vão chamar você para dentro de uma igreja evangélica. Mas sabe o que é que Jesus disse? Jesus disse assim: você quer falar com Deus? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, e é em silêncio, não é para estar gritando não. Só é para gritar quando for anunciar a salvação. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, e em silêncio fala com Deus, e Ele vai te responder. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Onde é que se busca a Deus? Indo para a missa, adorar os mortos, porque a igreja católica transforma você num macumbeiro. Porque rezar para uma imagem é rezar para morto, e quem fala com morto é macumbeiro, é feiticeiro. Morto não ouve, não fala, não vê. Mas Jesus não está morto. Ele ressuscitou. E está à destra do Pai, intercedendo por nós, porque Maria não intercede por ninguém. Aleluia. Olha, busca o Senhor Jesus, porque o Senhor te ama. E Ele tem dado oportunidade para você se arrepender e buscar Ele. Amém? Vem, Pedro, cantar.
Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Deixa a macumba por Jesus. Deixa a religião por Jesus. Porque Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem o Pai, adorem em Espírito e em verdade. Jesus disse assim: dê a Deus o que é de Deus, e dê a César o que é de César. César, você vai pagar os seus impostos, sua água, sua energia, seus impostos. E a Deus você não vai dar dinheiro, porque Deus não quer o seu dinheiro. Seu dinheiro é lixo para Deus. Deus quer a sua adoração, o seu corpo, a sua alma voltados para Ele. Fala de Jesus, meu filho, aí. Vai ficar mudo aí, é? Fala de Jesus aí. Fala de Jesus, não conhece Jesus, não? Você fala de Jesus? Só fala com a Bíblia de Jesus, é? Fala aí, o que eu tenho aqui, meu filho. Glória a Deus. Estes dias o Senhor me abençoou e aos meus inimigos Ele derrotou. Será que Ele me pensou que era maior e me afrontou pensando que eu estava só? Mas de joelhos eu clamei em oração e a meu Deus eu fiz a minha petição e disse a Ele que a nação de Israel necessitava do maior rei dos céus, e Deus que não dá sua glória pra ninguém, entre seus anjos escolheu apenas um, e esse mesmo anjo forte destruiu entre as filhas 185.000. Mas esses dias Deus me permitiu ferir e não entendo o que Ele quer de mim. Minha esperança já se vai, não tem cura, mesmo orando não me aparece ajuda. Tudo acabou, agora acho que é o fim. Aleluia. Estou ouvindo um ruído, é a porta se abrindo. Será que é alguém vindo com uma cura pra mim? É o profeta Isaías, Deus lembrou-se de mim. Fala logo, profeta, eu preciso ouvir. Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Uma parede nada mais a Ezequias lhe restou. Uma parede, um coração, moveu a mão do grande eu sou. Senhor, meu Deus, tu sabes onde tenho andado e que meu coração tu mantém parado. Tua verdade é a minha direção, em teus caminhos tenho andado em retidão. Volta, Isaías, e diz a Ezequias
dias. Eu te acrescentarei os seus dias mais 15 anos. Isso será da parte do Senhor como sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que ele falou. Quando Deus quer, estabelece as leis e as revogas. Em si mesmo controla a história e se executa totalmente ao seu dispor. Ele levanta da saúde, da vitória e da promessa. Restaurar o coração, ele tem pressa e tem projeto de vitória pra você. Pois ele manda no passado, no presente e no futuro. A ele que controla a máquina do mundo, ele que pode sua mão deter. E se ele é grande, por que será que você fica preocupado? Se você tem um grande do seu lado, que faz o seu dia ser multiplicado, até a morte ele faz retroceder. Você precisa, ele tem pra ajudar. Você não consegue, ele pode ajudar. E a tua vida, quem comanda é Jeová. Você está fraco, ele te dá força. Está caído, ele te levanta. Ele comanda o mundo, ainda cuida de você. Ele é dono de tudo e sempre tem dobro pra dar de presente pra você. O que adianta a riqueza e a muita fama? Glória a Deus. Pode ser para os irmãos, eu vou ler em Lucas capítulo 18 e o versículo 18, que diz: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. por Jesus, deixa Maria por Jesus, que morreu na cruz pra nos salvar. Não foi Maria, foi Jesus. Deixa Maria por Jesus, deixa Maria por Jesus, que morreu na cruz pra nos salvar. Não foi Maria, foi Jesus. Na cidade de Naim, Deus abençoe, meus irmãos. Vamos concluir aqui, amém? Deus abençoe a todos.